Boa noite a todos, Noite. bem-vindos. Obrigado pela presença aqui Boa dos noite. colegas, Zé Luiz, Ricardo, Cleiton, Sandro. O professor Aloysio já mandou mensagem aqui, que ele está chegando na área. Então, sejam bem-vindos aos que estão acompanhando a nossa aula de hoje sobre portos inteligentes, portos 4.0. Então, os colegas aqui, os especialistas, né, vão contribuir conosco na aula. Eu vou, como sempre, fazer, então, um resumo da aula gravada, né, que está lá no Moodle, e após nós abrimos para as perguntas, ok? Então, eu vou projetar a minha apresentação. Bom, então, hoje o nosso assunto será portos 4.0, né? Os chamados smart ports. Só para dar uma introdução ao que veremos hoje, né? Nós vamos conhecer as tecnologias que estão impulsionando o setor portuário, seja em eficiência, seja em segurança, as tecnologias principalmente digitais, né, veículos autônomos. A gente vai fazer uma bela viagem falando sobre essas tecnologias, mas principalmente eu gostaria de trazer, né, alguns conceitos que eu entendo que sejam interessantes. Hoje a tecnologia faz parte, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Começar falando, a gente vai passar por 3 tópicos nessa aula, como eu disse, eu vou trazer um pouco dessa evolução portuária até o nível em que chegamos hoje, né, no estado da arte, os conceitos de portos 4.0 e smart ports. Importante frisar que smart port ou portos 4.0 é um conceito, não é uma norma, não é uma certificação. Eu vou trazer algumas tecnologias habilitadoras e inovações portuárias que fazem com que esse conceito de smart port seja possível de ser implementado. Começar me apresentando um pouquinho, peço desculpas se a fonte, né, a letrinha aí ficou um pouco reduzida, né, para quem está no celular. Eu deixo também o link das minhas redes sociais, esse QR Code é do meu LinkedIn. Vai ser um prazer interagir com vocês, caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, fica aí a minha rede social. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, sou mestre em tecnologia e inovação. Atualmente eu estou fazendo doutorado em automação portuária na Escola Politécnica da USP. Tenho também MBA em negócios e operações internacionais. Tenho atuado com trading e logística internacional ao longo aí de quase 25 anos. Também sou gestor de projetos, hoje associado, né, da Pianc e do Fórum Nacional de Gestores de Transferência de Tecnologia para Inovação. Então, um pouquinho da minha trajetória, e o mais importante é que hoje eu estou como diretor de ensino, pesquisa e extensão da Fundação Senep. Bom, vamos entender como é que chegamos, né, nessa terminologia 4.0. Então, tivemos, ao longo do tempo, 4 revoluções industriais, e cada uma dessas revoluções, né, foi impulsionada por uma inovação. Então, lá pelos idos, né, de 1780, tivemos a primeira fase, ou a primeira revolução industrial, que foi chamada, né, de indústria 1.0, que foi a substituição da força motriz animal para a força motriz de motores a vapor. Isso impulsionou enormemente, né, as fábricas,
também deu o maior conforto, porque muitas vezes esses teares, esses equipamentos eram, inclusive, manipulados ali pelo trabalhador, pelo ser humano. Já praticamente um século depois, né, tivemos a segunda Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial também é muito conhecida como a Era do Fordismo, né, em homenagem ao Henry Ford, da indústria automobilística Ford. E a grande inovação do Ford foi implementar a linha de montagem. Então, aquele processo de fabricação do automóvel que era feito em galpões, assim, sem o mínimo processo, né, que também havia muito desperdício, muito acidente, ele padronizou esse processo e fez com que o tempo de entrega do produto final e também o nível de custo, devido à queda enorme do desperdício, tornasse o automóvel até mais acessível para as pessoas. Já em 1970, né, tivemos a terceira Revolução Industrial, com o advento dos computadores, né, da primeira automação industrial de robótica, né, de robôs industriais entrando nas linhas de montagem. A tecnologia, né, não é uma coisa recente, a tecnologia ela está presente e principalmente impulsionou muito a humanidade, né, a invenção da roda já era a presença da tecnologia, né, da técnica e do conhecimento aliado para solucionar um problema. Então, na terceira revolução industrial, nós já tivemos a presença da automação. O que difere para a terceira revolução industrial, ou a indústria 3.0, para a indústria 4.0, é que os robôs e a automação ela era muito isolada, né? O robô ele não se comunicava com o equipamento que estava do lado dele, né? Ele praticamente era acoplado a um computador e ele rodava um comando, né, incessantemente para executar uma operação. E hoje o grande boom, né, o grande benefício da indústria 4.0 é que tivemos uma integração desses equipamentos através dos dados digitais. Então, os equipamentos hoje eles têm sensores, né, que captam várias grandezas físicas e conversam entre si. Então, essa integração é que deu a grande diferença entre a tecnologia ou a chamada indústria 3.0 para a indústria 4.0. E a indústria 4.0 impulsionou também o setor portuário, né, sem dúvida nenhuma. Aqui eu trago um estudo, né, dessa evolução portuária. Claro que o porto é muito mais antigo do que isso, mas esse autor ele fez um interessante comparativo, né, entre os portos em várias épocas diferentes. Então, lá em 1800 e poucos, os portos eles eram principalmente municipais, servindo uma cidade, né, com a sua área de influência econômica restrita ali a uma cidade e principalmente para fazer o intercâmbio comercial entre uma cidade e outra. E isso veio evoluindo, né? E daí para já 1950, onde os portos começaram a escoar, né, a produção industrial para estados próximos, e tivemos o advento depois da globalização, né, que conectou os países e os continentes, né? Lógico que isso já era possível antes, desde do Cabral, a gente sabe disso, né? Pedro Álvares Cabral, e até dos fenícios, né? Que o comércio era realizado através da via marítima, mas a globalização trouxe consigo soluções portuárias, né? De terminais especializados, em cargas especializadas, equipamentos especializados, e hoje, né, nessa presente fase da evolução portuária, nós temos um porto extremamente globalizado, conectado, e com equipamentos e terminais altamente especializados.
Quando falamos nessa evolução portuária, uma das primeiras inovações, né, que impulsionaram o setor foi o container. E o container, eu trouxe aqui para vocês, eu fiz um recorte, né, dessa figura, desse desenho técnico que foi anexado à patente, foi depositada por este americano, Malcolm McLean, que era o dono de uma transportadora, e ele teve a brilhante ideia, vendo, né, toda a dificuldade que era levar o caminhão até uma fazenda, carregar aquele caminhão com um produto. No caso dele, ele conta no livro, né, que ele ia carregar os caminhões com algodão, e esses caminhões chegavam no porto, tinham que descarregar para o cais, e do cais para o navio fazia essa viagem, e esse processo era repetido do outro lado, do navio para o cais e do cais para o importador final. E ele teve a brilhante ideia de produzir uma caixa metálica. Já existia o container, né, desde a Primeira Guerra, containers que movimentavam equipamentos militares, né, através de trens. Mas a sacada do McLean foi justamente produzir uma caixa metálica que unitizasse essa carga, né? E empilhar esses containers. Lógico que lá no início eles não empilhavam como hoje, você tem 10 containers empilhados, né? Mas, enfim, ele conseguiu unitizar essa carga e, principalmente, a padronização das dimensões do container fez com que a eficiência dos portos, né, fosse muito impulsionada. Porque quando você padroniza, a indústria dos equipamentos sabe que tem um padrão e você consegue transportar esse equipamento, container, através do mundo inteiro, com as mesmas dimensões, com equipamentos que conversam entre si. Então, essa é a primeira tecnologia, né, que foi importante para a produção de portos altamente eficientes. Bom, a motivação, né? Porque eu preciso fazer com que o meu porto seja inteligente. E aqui temos 3 drivers, né? 3 vetores tecnológicos que demandam inteligência. Então, hoje, o driver, o vetor, né, demográfico, é altamente demandante de soluções que usem com mais racionalidade o solo, né? Hoje, os portos estão cada vez com mais constrição de expansão devido às cidades, né, à urbanização. Então, você tem que ter portos altamente eficientes numa área menor, né? O vetor tecnológico é que o uso da tecnologia, dos equipamentos altamente eficientes e sistemas traz uma vantagem competitiva. Então, porto, antes de tudo, é um negócio. Ele atende clientes, né? Então, quanto mais eficiente você tiver o seu negócio, melhor. Você tem uma vantagem competitiva. E também temos o driver da sustentabilidade, né? Esse vetor que o mundo está demandando, né? Que negócios sejam sustentáveis, atendam, né, as diretrizes e as constrições ambientais, sociais e de governança, assim como os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma agenda da ONU para que os negócios e a sociedade em si, né, contribua cada vez mais com um mundo sustentável. Então, Smart Ports, antes de tudo, como eu falei para vocês, um conceito, né, um porto inteligente que eu possa controlar e otimizar. Aqui eu trago uma primeira figura para a gente entender como é que eu alinho, né, essas metas, esses objetivos do negócio com as tecnologias. Então, na dimensão mais interior, ali em amarelo, eu tenho as metas do meu negócio, ou seja, que ele seja mais produtivo, porém com sustentabilidade. E eu aplico isso, né, nessa dimensão mais intermediária, que eu posso aplicar isso à dimensão de energia, que é uma vertical altamente importante em qualquer negócio, não só no porto, a dimensão socioambiental, a dimensão da segurança, e aqui não só a segurança patrimonial, mas a cibersegurança,
e a dimensão do operacional. E nessa camada mais externa são as tecnologias habilitadoras, ou seja, através das quais eu consigo atingir essas metas em cada uma das minhas dimensões. A gente vai aprofundar um pouquinho, né? Em cada uma dessas tecnologias eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Bom, em termos gerais, eu trago aqui um roadmap, né, da Fundação Valência Port para a implantação de smart ports. Como eu falei para vocês, né, portos inteligentes, portos 4.0, antes de tudo é um negócio. E aqui esse roteiro, né, propõe que primeiro eu faça a definição dos meus processos, trace e defina, né, os meus objetivos estratégicos, sempre alinhados à missão, à visão e aos valores da minha empresa. Crie indicadores, ou seja, como está a minha empresa, como é o desempenho da minha empresa. Trace objetivos, né? E a partir daí eu tenho outra camada que vai fazer o quê? Verificar como é que está os meus processos, como é que o meu negócio está desempenhando e também verificar em quais processos eu posso ter um ganho ou não estou performando bem. Essa, de maneira geral, é uma visão assim mais estratégica, né, da implementação de portos inteligentes. O mercado de smart port, ele está em franca ascensão. E quando você vê players, né, empresas gigantes do mercado, como a IBM, a Oracle, a Intel, entrando nesse mercado, é porque o negócio é bom, né? A Google, a Amazon. Então, aqui tem um estudo, né, uma estimativa de quanto a implementação de portos inteligentes pode beneficiar em termos financeiros, né? Agregar valor ao usuário. Como eu falei para vocês, o porto é um negócio. Então, direta e indiretamente, sejam operadores portuários, armadores, transportadores e até autoridades portuárias, né? Existe um estudo que fala que a implementação de portos eficientes pode gerar até 1,5 bilhão por ano de dólares, sendo estimado, né, em escala global de até 80 bilhões de dólares por ano. Ou seja, ter portos eficientes, o negócio em si é um grande, tem sido o foco dessas grandes empresas de tecnologia. Esse relatório é um relatório que foi feito por uma consultoria bem conhecida, que é a McKinsey, né, em tecnologia, e estima aí uma fatia, né, uma oportunidade de mercado muito boa. Aqui eu trago para vocês uma gama das chamadas tecnologias habilitadoras. Infelizmente, a gente podia passar, se fosse entrar no detalhe de cada uma aqui, a gente passaria uma semana, né? Mas para dar um panorama bem geral, assim, essas tecnologias, né, seja a computação em nuvem, a internet das coisas, os sistemas integrados, né, os ambientes cyberfísicos, a manufatura aditiva, ou a que a gente conhece também como impressão 3D, a cibersegurança, a realidade aumentada, o Big Data, né, ou a inteligência artificial, a robótica, e eu ainda acrescentaria aí, eu fiz essa figura em 2021, num artigo, e eu acrescentaria aí ainda os drones e os veículos autônomos não tripulados. E quando eu falo em veículos, eu estou falando também em navios autônomos. Acredito que essa figura vai ficar um pouco difícil da visualização, mas esse também é um relatório da Deloitte, que é outra consultoria da área tecnológica, né, que ele dá um apanhado de várias tecnologias que estão sendo utilizadas hoje, né, desde as tecnologias de sistemas digitais até tecnologias de equipamentos, principalmente esses equipamentos autônomos que conversam entre si, trocam dados entre si,
E o interessante desse relatório é que a empresa ela fracionou, né, por área, né? Então aqui a área do seaside, né, o lá do mar, do porto, né, o porto em si, o cais, né, o terminal e o lado terra dessa operação desse sistema portuário. Bom, aqui é para quem quiser se divertir um pouquinho. Isso é mais recente. Apresentei essa o que chama de roadmap, né? Trazendo o que era a aplicação de tecnologias da automação 3.0 para portos, né? Então já tínhamos ali equipamentos automatizados, alguns sistemas de gerenciamento, equipamentos de grande porte, né, como o STS, o conhecido Portainer, né, o RTG, os pórticos, e isso foi, como isso foi avançando até chegar na etapa atual, que é essa coluna do meio, né, a automação 4.0, em que temos a internet das coisas, tecnologias mais sustentáveis, a, a, a inteligência artificial, né, e processadores com uma capacidade, um poder muito alto de processamento, né? E na coluna da direita é assim aquela a visão de futuro, né? Ou seja, o que vai ser o Porto 5.0, né? Então, nós já sabemos que a unitização da carga através dos containers é uma tendência tecnológica, né? Porque você manipular carga com equipamentos padronizados gera muita eficiência. A computação quântica vai dar me perdoe aqui a brincadeira, né? A computação quântica vai dar um salto quântico no processamento, tornando possível você gerenciar e monitorar uma quantidade de variáveis do sistema e dos equipamentos muito maior em tempo muito menor, né? A inteligência artificial, o machine learning, né, o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, redes neurais, são palavras assim que estão começando a participar do nosso dia a dia, da nossa rotina, e estão de forma muito, mas muito profunda, alterando os equipamentos, os negócios, né? Então, para quem tiver curiosidade, esse material eu vou deixar disponível, inclusive no link ali do YouTube, para quem está assistindo apenas a aula aqui ao vivo, né? Bom, aqui eu trago um apanhado, né, de portos que estão com agendas, né, para implantação de tecnologias inteligentes. Então, eu particularmente conheço um pouco dos portos da Ásia, né, da China, e eles tiveram um avanço muito rápido, né? O Porto de Los Angeles também é um porto que historicamente sempre foi muito moderno, mas eu posso me atrever a dizer que a China ela não só correu atrás do prejuízo, como abocanhou uma fatia de mercado muito grande, teve uma visão muito grande de potencializar os negócios portuários, porque o comércio internacional é majoritariamente feito através de portos. Então, a China teve essa sacada e hoje posso dizer que o produto chinês melhorou muito de qualidade e a China hoje entrega produtos de tecnologia de ponta. Eu vou agora passar pincelar, né, uma tecnologia que está emergente, que é a chamada tecnologia de Digital Twin ou gêmeos digitais. Vamos dar uma olhadinha no que é essa tecnologia, né, de gêmeos digitais com inteligência artificial generativa. Hoje ela está sendo aplicada, por exemplo, para previsão e simulação de cenários, né, inclusive meteorológicos e de marés.
esse é um gêmeo digital já em uso em Taiwan, que é para a previsão de furacões que às vezes são gerados, né, no oceano, e tem um impacto muito grande, inclusive nos portos, né, e nas cidades costeiras. E esse Digital Twin, ele tem uma altíssima resolução, né, e uma previsão de cenários muito interessante. Já tivemos aqui uma aula de modelos físicos, né? E a simulação de cenários e as respostas, elas chegam a ser 1000 vezes mais rápidas do que os modelos físicos. Além disso, temos também um benefício muito grande, porque eu tenho, né, a inteligência artificial, ela me dá um dado, ela complementa, por exemplo, onde eu tenho uma lacuna de dados históricos. E a inteligência artificial, ela gera uma tendência, me dando assim um cenário possível. Além do mais, um dos benefícios que não seria possível ter no modelo físico é que eu posso verificar áreas muito diferentes, né, em tempo real, de forma muito rápida. Então, eu posso, com tudo isso digitalizado, né, ter uma facilidade em simular cenários. Ali você vê a rota, né, a previsão de rota, e o que essa tecnologia te dá? Ela te dá a prevenção e a mitigação de desastres climáticos em eventos extremos, como o que acabou de acontecer agora no Rio Grande do Sul. E um dos benefícios, além, claro, né, da segurança das cidades e da população na área portuária, um termo chamado resiliência, né? A resiliência vem da física, a capacidade daquele sistema portuário de receber um evento extremo, né, e voltar ao seu estado original. Então, essa é uma das aplicações do Digital Twin. A NVIDIA é uma empresa de Taiwan, produtora de processadores gráficos, né, das chamadas GPUs, que são os processadores mais aplicados hoje para as soluções de inteligência artificial. Essa inteligência artificial e esse Digital Twin que eu acabei de mostrar para vocês, ele é possível de ser visualizado num ambiente chamado Omniverse, né? Que é o equivalente ao metaverso. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês já está em funcionamento, e agora eu vou mostrar essa mesma tecnologia de ambientes cyberfísicos ou gêmeos digitais aplicados ao porto, né? E aqui a gente vai ver o que é um Smart Port, né, com o benefício de simulações digitais. Aqui é um porto, né, digitalizado, totalmente digitalizado, ou seja, seus ativos estão no sistema. Quando eu digo ativos, seja estruturas e superestruturas, né? Então, eu tenho a seguinte facilidade: eu tenho todas as características do meu equipamento inseridas no sistema. Além disso, o avanço, né, dessa simulação cyber física é que eu tenho digitalizado e tenho o dado real. Porque através de sensores eu consigo, em tempo real, saber o que realmente está acontecendo no meu terminal, né, e fazer simulações de planejamento para obter o melhor planejamento e o melhor processo possível, aliando a eficiência e a segurança. Então, dentro dessa plataforma, né, de planejamento, eu tenho inúmeras possibilidades, seja gestão de frotas, gestão de berço, né, line-up de navios, além do que eu posso configurar essa plataforma para que eu tenha... Aqui é um exemplo da automação de gate, né? Hoje, a maioria dos gates estão automatizados com outras tecnologias, né? Por exemplo, o OCR, que é o reconhecimento óptico da placa do caminhão,
da numeração do container, e tudo isso vai integrando dentro de um grande sistema que vai me dando esse planejamento, assessorando a tomadas de decisão para a máxima eficiência, né? Inclusive, o próprio sistema, em caso de algum evento, de algum incidente ou algum acidente dentro do meu terminal, eu tenho também a possibilidade que o próprio sistema me auxilie na tomada de decisão, né, no plano de contingência dessa ocorrência. Então, eu trouxe para vocês, né, como eu falei, infelizmente eu não conseguiria trazer aqui, citar cada uma dessas tecnologias, né? Eu quis focar nesse ambiente cyberfísico, porque hoje todo mundo está falando de inteligência artificial e tal. E agora eu vou chamar aqui, convidar de volta, né, a nossa sala, os colegas aqui, para começarmos a interagir com as perguntas. Vamos ver aqui. Bom, bem-vindos de volta aqui à sala. Bom, vamos lá com os comentários aqui. Eu queria, até por curiosidade, eu queria começar perguntando aqui para o Ricardo. Ricardo, assusta quando a gente vê isso aí, né? A gente fica e mais alguns, sei lá, 10 anos, 20 anos, quem sabe, a gente esteja só em casa vendo o Netflix, né? E a máquina trabalhando por nós. O que você acha disso tudo aí? Quem já teve a oportunidade de ver acontecendo, né? Lá especialmente na Europa, Estados Unidos, os terminais fantasmas operando sozinho. É uma realidade próxima. Assim, o Brasil tem condições de... Na verdade, os terminais já estão discutindo essa possibilidade, já estão fazendo planejamento. Esbarra sempre no receio com a questão trabalhista, incerteza jurídica, mas principalmente no custo tributário que tem importação de tecnologia assim, que tudo é importado, né? A gente não tem nada nacional. Então, mas isso é bom. A gente costuma ter medo da tecnologia, mas não pode. A gente tem que se adaptar e usar a tecnologia para deixar as coisas mais baratas e as empresas mais competitivas e fazendo mais com menos, né? A gente não pode... Não adianta brigar contra o progresso, né? Você falou uma coisa importantíssima que eu gosto muito de falar, né? Fazer mais com menos, né? Usar cada vez menos recurso, isso vai afetar o custo da operação e o custo da mercadoria, né? O custo do leite na prateleira, literalmente. Exatamente. Professor Zé Luiz, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Meu amigo. O que você acha de toda essa evolução, né, que está talvez chegando um pouquinho atrasada aqui nos portos brasileiros? Eu assim, acredito que a gente podia estar em uma posição um pouco mais favorável em relação à tecnologia, mas nunca é tarde, né? Eu acho importante. E eu também acho que é possível que a gente consiga aliar o elemento humano à tecnologia. Eu levanto essa bandeira sempre. Acho que dá para a gente encontrar um equilíbrio nisso aí. Toda a evolução vai ter algum tipo de ônus, né, no que diz respeito a posições de trabalho. A gente sempre sabe disso, isso não é novidade na história da humanidade, né? Mas eu acho que a gente consegue ter um equilíbrio disso aí, sim. Eu acho benéfica, de verdade. Para todos esses processos, eu acho bem importante. Você tocou num ponto fundamental, né? Do equilíbrio, dessa transição, né? Em que as pessoas estão realocando postos de trabalho, né? De uma zona primária ali, de uma zona operacional para a retaguarda. Eu acredito que essa é a pergunta do milhão, Zé. Também
Inclusive, aproveitando aqui o Sandro, né, o colega que é especialista, né, em regulação, queria até... Sandro, o que você enxerga como possibilidade dessa transição, né, para que a gente não perca, né, o lado positivo da implementação de tecnologia, mas, por outro lado, também pense no social, né, porque você tem... a gente está falando de pessoas economicamente ativas, não adianta a gente automatizar e perder o consumidor, né, tirar a renda do consumidor. Você consegue trazer para a gente, assim, qual a tua visão dessa... Seria um possível cenário ideal para essa transição? Sim, boa noite a todos aí, novamente. Eu não vejo essa contradição, não, entre automação e desemprego, né? É mais ou menos isso que você está falando, né? Que eu vejo as pessoas se inovando, as pessoas se inovando, se capacitando para atuar também nessa área. E talvez uma transição de profissional das pessoas. Você tem que pensar assim, uma transição. Então não vejo essa contradição no médio e longo prazo. Eu vejo as pessoas aproveitando outras oportunidades, né, de trabalho. Aí eu só queria aproveitar, professor, que eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu tenho uma outra aula às 20 horas e eu queria só compartilhar uma visão minha sobre a questão da automação, especialmente no setor de containers. O Brasil já, o senhor mostrou aí, já tem muita coisa implementada, principalmente na questão da gestão, né? De gestão. Usa muito sistemas de software, de controle, planejamento. Então já estamos meio avançados. Na questão da automação mecânica, o senhor mostrou aí uns cenários, né? De uso de equipamentos pilotados remotamente ou pilotados por inteligência artificial. Isso aí acho que depende ainda de uma escala, uma viabilidade por escala. O Brasil ainda não atingiu uma escala viável, né, economicamente para implementar essas soluções aí. E elas não são viáveis, elas dependem de uma escala mínima para viabilidade, né? Caso contrário, se tornam muito onerosas, né? Então o Brasil, entendo, não atingiu ainda. Então isso acho que vem barrando a implementação dos projetos. Eu acho que nem a questão tecnológica, nem regulatória, nem tributária. É a questão mais da dimensão ainda, né, nossos terminais. E você vê lá na China, terminais 4, 5 vezes maior que o nosso, né? Na Europa também, na Bélgica. Esses sim são mais propícios a... Então eu creio que o nosso maior terminal hoje, de container, que é o terminal lá do Santos Brasil, né? Ele tem em torno de 1 milhão de teus por ano. Ele talvez fosse o único que tivesse uma escala próxima da mina viável. Mas em relação à questão de software, não envolvendo a questão mecânica, eu acho que a gente já está pronto já e temos muito aí a olhar, né, sobre isso. Você falou uma coisa interessante também, né, que eu acho que até devido ao nosso perfil de carga, né, temos uma movimentação de granel muito intensa, né? Eu acredito que para a implementação a China se beneficiou disso muito, claro, pela escala e também muito pelo perfil de carga, né, de container. Então acredito que isso também contribua. Foi excelente a tua leitura, né? Porque realmente talvez pensando por esse lado, a tecnologia hoje ela está muito até democrática, né? Chegando muito rápido aos lugares. Mas o investimento talvez ainda não seja viável, né? O retorno do investimento devido à nossa escala. E talvez o perfil de carga do Brasil também não contribua muito com a adoção, né, desse conceito de smart ports, que é altamente containerizado, né? Exato. O container ainda perde para o granel, né? Ainda perde aqui no Brasil.
principalmente na exportação, né? Exportação de commodities, né? Exatamente. Gostaria só de boa leitura. Se Sim. puder, eu podia complementar aí. Os terminais que são... Aqui no Brasil, esse processo ele já começou no Brasil, né? Itapoá já está com uma implantação em andamento de uma operação semi-automatizada, né? E os outros terminais grandes, os 3 grandes, Santos Brasil, BTP e Portonave, estão estudando a possibilidade, né? E em termos de volume, a gente já tem volume suficiente, sim, para obter vantagem competitiva com automatização. Inclusive, os terminais na Europa, lá que eu visitei em Roterdã, tanto da PSA quanto da APM, ambos são terminais de escala menor até que os nossos aqui, né? Porque a tecnologia em si, lógico, para terminais muito pequenos, você não consegue obter uma vantagem competitiva, mas para um terminal que já opera 1 milhão de TEUs por ano já é suficiente já para conseguir benefícios já. Interessante. Obrigado, Ricardo. É sempre bom trazer a informação fresca, né? Eu quero convidar o professor Holanda aqui, que é um grande conhecedor de navios, e acho que faz umas 3 semanas eu mandei para o senhor aquele relatório da Pianchi sobre navios autônomos, né? Então, Sim. eu vou jogar aí para o senhor, que é um grande especialista nisso, como é que o senhor vê essa automação de transporte autônomo, não diria nem remoto, autônomo. Para falar sobre isso, eu vou pegar um pouquinho do que acontece com o Brasil em termos de acompanhar o que acontece no mundo, né? Nós, por exemplo, na década de 80, aqui no Porto de Santos, nós tínhamos uma operação totalmente voltada para a indústria 3.0, tá? 4.0 já existia no mundo, mas nós nem pensávamos nisto. Nós recebíamos, por exemplo, navios aqui no Porto de Santos com tripulação reduzida, fundamentalmente, praticamente, em razão de uma praça de máquina desguarnecida, coisa que nós nem pensávamos naquela época poder existir. Já se falava na Europa num porto 4.0, que é aquele porto que era todo autônomo. Já se falava, comentava muito, mas a questão do Brasil não estava ainda sedimentada, a operação ainda 3.0. Quando nós sedimentamos, nós passamos a perseguir a indústria 4.0. Os terminais passaram a se adequar a essa nova realidade, okay? Que é aquela justamente voltada para assuntos, a comunicação de máquina com máquina. É o que estamos hoje perseguindo. Só que outros países já estão num estágio mais avançado ainda do que o nosso. Então, eu vejo essa questão aí do Brasil, ele sempre está 10 a 20 anos atrasado em relação aos outros portos, a relação à tecnologia. Em especial aos navios autônomos, né, que já começaram, me parece que nós não estamos tão assim atrasados. Nós já temos aí algumas, eu não diria tentativas, mas já colocado em prática, algumas embarcações fluviais, tá ok? Sendo feitas testes no Brasil. Agora, a questão da evolução para o navio, isso vai demandar bastante tempo, porque nem a tecnologia 5.0 foi colocada em prática no Brasil e é algo crucial para um comando de um navio deste. Esse navio não consegue sobreviver sem essa tecnologia, né, essa 5.0. O que nós temos aí no mundo, né, já é com essa tecnologia, que se fala que é navios autônomos, não podemos esquecer que, na realidade, ainda não são totalmente autônomos. São navios, por exemplo, da Yara, que tem bateria, são navios que colocaram uma ponte de comando que tem a tripulação ainda conduzindo o navio,
e fazem testes de forma autônoma. Por que autônoma? Porque autônoma vai necessitar de um centro de comando, né, fora do navio, em terra. E para que isso aconteça, tem que ter uma tecnologia 5.0 muito confiável. Além disso, nós temos ainda em discussão a legislação. Não é fácil você passar de uma legislação totalmente voltada para uma embarcação que é conduzida em loco, apesar da automação que a embarcação tem, para um processo que você vai navegar à distância. Vão ter oficiais, vão ter, vamos chamar assim, pessoas conduzindo essas embarcações? Vão, mas muito distantes. Enquanto a embarcação está em alto mar, por exemplo, uma embarcação na costa brasileira, talvez esse centro de comando vai estar na Europa. Então, precisa ter uma tecnologia muito boa. E isso no Brasil nem sonhamos. Por que não sonhamos? O nosso VTMS ainda não saiu do papel, ok? Isso na Europa já está há muito tempo, né? Existe esse controle e o Brasil ainda não tem. Hoje nós falamos que tem um VTMS, mas não é verdade. Ainda é um controle, vamos dizer assim, um pouco do que existia e um pouco do que é moderno. Exemplo, Porto de Santos. Ok? Tem uma equipe em Codesp? Tem equipamentos? Tem, mas não está ainda 100% implementada. Então, eu acredito que toda essa parte, toda essa estrutura aí que existe no mundo ainda vai demorar uns 5, 10 anos, talvez mais. Já temos alguma coisa aqui em questão de portos? Temos. Falaram aí no Granel, nós temos no Granel, a VLI já colocou sensores, né? Ela está adaptando os descarregadores dela com sensores. Já colocou sensores na beira do cais para poder fazer a leitura do calado do navio. Ela quer abandonar aquele draft survey que faz no início, intermediário e no final, já para ter uma coisa de hora em hora. É um avanço muito grande, mas muito pouco em relação do que já temos lá fora. Ok? Então, a minha visão vamos chegar ao patamar que está lá fora? Claro, a experiência nos mostra que sempre nós alcançamos, mas sempre estamos ainda num patamar, vamos dizer assim, menor, né? Talvez pela nossa movimentação, que apesar de que para nós é expressiva, mas se compararmos em relação ao mundo, não é. Outro detalhe também é a nossa característica dos nossos portos. Como já foi dito numa outra aula, nós não podemos comparar os portos brasileiros como Singapura, como o porto chinês, como o porto da Europa. São conceitos diferentes. O Brasil é um país importador e exportador. Não é um país que a carga passa por ele para algum local. Não. Ou ela sai daqui ou fica aqui no Brasil. Algum tempo atrás foi feito pela SPA um estudo no qual o transshipment no Brasil era apenas de 11%. Ok? Então, isso comprova nossa condição de exportador e importador, e isso interfere, obviamente, na aplicação de toda essa tecnologia que tem lá fora para adaptar aqui no nosso porto. Então, essa é a minha visão sobre o assunto. É interessante essa última parte que o senhor falou, que eu, né, que estudo muito e pesquiso muito a respeito de tecnologia. Eu sempre brinco que a minha missão é muito fácil, porque a gente sempre está 20, 30 anos atrasado, então parece sempre que a gente está prevendo o futuro aqui no Brasil, mas na verdade a gente olha o que está acontecendo lá fora e já tem uma clareza do que vai acontecer aqui, né? Bom, eu vou trazer ao palco aqui o professor Aloysio. Professor Aloysio, a gente estava só aguardando o senhor aqui para começar as perguntas dos alunos. A gente está esperando aqui o craque entrar em campo, né? Boa noite. Boa noite a todos, me perdoe. Eu peguei uma estrada, quando a gente vê algumas estradas, é terrível. Só cheguei agora. Cheguei na hora, está terminando o jantar. Então, eu acho que a minha pergunta vai ser
qual a tecnologia que eu uso para ficar sem jantar. Eu acho que... Agora, por favor, comecem as perguntas dos alunos, porque o bom é ter assistido a aula. O professor está com dificuldade ali no sinal, né? Vamos lá. A Cristina perguntou aqui, professor, para o operador portuário aprimorar os seus conhecimentos nestas inovações que já se fazem presentes, há um curso específico voltado à automação portuária? Excelente pergunta, Cristina. Eu desconheço algum curso específico de maior carga horária ou maior duração. Aqui no FLIAP, desde a primeira edição, nós incorporamos a matéria, né, de tecnologia e de inovação portuária. Se os colegas aqui quiserem contribuir, souberem, eu particularmente não sei de um curso, a FATEC, por exemplo, tem excelentes cursos dentro dos cursos de gestão portuária, por exemplo, o tema de tecnologia e de inovação é sempre abordado. Desconheço se tem algum curso específico para a área e já é uma excelente sugestão. Eu acho até que, inclusive, é muito difícil de ter alguma coisa prática. Primeiro porque os equipamentos são muito caros e, no máximo, você pode trabalhar num simulador. Então, existem, dentro de determinado nível de simulação, existem empresas de treinamento exclusivamente do setor portuário, como a Encatep, por exemplo, que pode ter alguma coisa, mas para implantar sistemas de automação, isso não existe. As empresas mesmo que fazem a implantação, eles que implantam e eles oferecem treinamento para o terminal, até porque há mais de uma tecnologia disponível no mercado, né? Então, no ambiente acadêmico, você vai ver isso de maneira um pouco mais abstrata e conceitual. Porque na prática, dependendo da tecnologia que é implantada, a empresa que implanta faz treinamento com os funcionários. Semelhante a software de operação portuária para container, que costumam usar soluções de escala global, como Navis, Cyberlogitech, também é a mesma coisa. Dificilmente você vai encontrar no mercado um curso de Navis N4, mas a empresa dá o treinamento para os funcionários, faz parte do projeto executivo de implantação dessas soluções, assim. Também, agora você falando, Ricardo, me veio à mente, assim, o Senai também tem alguns cursos, inclusive de equipamento, né? Mas uma dica que eu dou para a Cristina é assim, eu particularmente procuro e acho muita coisa no YouTube. Infelizmente, como essa tecnologia, ela está sempre em língua inglesa, né? Porque é uma língua universal, mesmo que muitas vezes um fabricante chinês ou de um alemão, mas você consegue cursos e vídeos instrucionais assim bastante completos no YouTube. Então, talvez fique a dica aí não só para a Cristina, que deu essa excelente pergunta, mas para os colegas buscarem, né, no YouTube. Bom, o Corrales, que é o nosso aluno aqui, super presente, bem-vindo, Corrales, boa noite. Ele pergunta, a logística 4.0, como evolução conceitual e prática, promove e adequa portos e empresas a uma nova ordem, mudando por completo a forma como essas instituições entendem a competitividade global? Bela pergunta, Corrales. Sim, com certeza. Inclusive, assim, esse diferencial competitivo que a tecnologia entrega, né? Ela tem mudado uma vez que os mercados demandam coisas diferentes, né? Então, hoje, por exemplo, a própria sustentabilidade, né? O quanto o seu processo é limpo, é sustentável, é descarbonizado, tem sido uma métrica como diferencial competitivo no negócio. Bom, uma outra pergunta aqui da Cristina também.
ela pergunta, né? Muito curioso o navio Yara, né? Acho que você está se referindo ao Yara Birkeland, né? Que é um navio autônomo de menor porte, que já opera sem a necessidade de tripulação. O futuro já chegou, realmente. Quando perguntei aqui para o professor Holanda, né? Foi justamente esse é um navio que vocês, se vocês procurarem lá no YouTube, né? O Yara Birkeland, ele já está em operação no norte da Europa, é um navio autônomo, e esse navio tem provocado também o estudo de normas de navegação e de operação portuária, porque se você imaginar um navio autônomo, como o professor Holanda falou, você tem outras, vamos chamar assim, de preocupações, né, com a operação e com o nível de segurança deste navio. O Corrales pergunta aqui se na logística... Uma coisinha, professor. Opa, a China perdão. também já tem um navio autônomo, tá? Não é só a Yara, não. A China também já tem. Desde o ano passado eles estão em teste. Eu fiquei curioso agora, porque essa não é minha área, né? Mas quando eu falei aqui que o navio da Yara, ele é um navio, não diria de pequeno porte, mas eu não sei qual é o porte daquele navio. Vendo nos vídeos, assim, não parece um navio de loa muito grande, né? São 200 teu. Bem pequeno. Lá em Antuérpia, professor Alexandre, tem também a Seafar. Estive lá na sede acompanhando os testes. Eles têm uma dimensão semelhante a uma barcaça, uma barge, e eles fazem... É autônomo, é remotamente controlado, na verdade, e eles estão fazendo alguns testes e pequenos transbordos com essa embarcação. E é bem interessante também. Esse conceito que você traz, né, Luiz, da diferença, né, entre o remotamente controlado e o autônomo, já que você levantou essa bola, né, então você poderia, por gentileza, trazer esse conceito aí para a turma, né, que existe uma diferença entre um equipamento, até um navio, quando ele é remotamente controlado ou autônomo, né? Eu gostaria de falar a respeito, por exemplo, de uma coisa que o Ricardo mencionou, dos projetos que já estão em curso, digamos, né, em andamento, dessa coisa da automação dos RTGs, né? De um RTG que é remotamente controlado a um RTG totalmente automatizado, né? Digamos a diferença, né? Do remotamente controlado, ele vai precisar ainda do seu operador, né? Controlando ele remotamente, num ambiente mais seguro, né? Seria fora da cabine do RTG, mas ele vai precisar ser acionado via uma desk, uma mesa própria de operação para isso, mas ainda precisar de todo o monitoramento vindo do colaborador, né? Ele simplesmente vai mudar de ambiente e operar esse equipamento. Ele só vai estar fora da cabine e vai continuar operando. No nível mais alto de automação para o mesmo equipamento, o RTG, nos terminais que já utilizam esse tipo de operação, o colaborador ele tem um papel mais do que eles chamam de manage exceptions, né? Gerir as exceções. Porque no nível mais alto da operação, de automação para esses equipamentos, o equipamento executa todos os movimentos de ir além no terminal tractor, carregar a unidade, voltar para a pilha e posicionar a unidade de acordo com a instrução que o TOS passa para ele, seguindo uma work queue, uma lista de trabalho, né? Então, aproveitando o gancho que a gente está falando dessa coisa de realidades que estão mais distantes, como o professor Holanda falou, e de realidades que estão mais próximas, como o Ricardo falou, né? Tentar exemplificar utilizando uma coisa que a gente sabe que está em curso, né, que são projetos que já estão em andamento, como o Porto Itapuã, e outros terminais que já utilizam essa mesma tecnologia para a gente pontuar essa questão do, né, remotamente controlado e do totalmente automatizado. E tem os níveis intermediários aí, mas depois a gente conversa sobre.
Agora também, complementando a sua contribuição, José Luiz, eu tive agora na sexta-feira no terminal da Eldorado, e eles têm um pórtico lá de controle, com o controle remoto, né, do operador. E foi exatamente isso que você falou. Olha, a diferença entre o operador está na cabine e ele está praticamente numa cabine remota. Ele tem os mesmos comandos, a mesma visão, né? E ele está numa sala como se ele estivesse ali sentado na cabine do equipamento. E eu lembro lá em 90 e pouco, né, quando na indústria, eu peguei a transição, né, da indústria 3.0, você falou aí das exceptions, né? A gente falava que o operador do chão de fábrica ali, ele ia atuar na falha, né? Ou seja, aquele equipamento da indústria 3.0, quando ele parava, era para os mais velhos aí, era a tela azul do Windows. Ele parava, não tinha o que fazer, tinha que ir o operador lá e tinha que botar aquele negócio para funcionar. O professor Orlando até deu risada ali, que ele sabe bem como é, né? A operação tem que andar, né? De alguma forma, no final do dia, quem faz a diferença é o ser humano, né? Bom, trazer... Acho que vale a pena complementar também que mesmo na semi-automatização com operação remota, existe já um ganho pequeno de escala, porque como essa operação já exige que o ambiente seja fisicamente isolado, sem presença de pessoas, né? Se te pegar, por exemplo, um RTG, aquele ambiente já fica sem pessoas e um RTG ele fica sendo operado remotamente, mas os trajetos longos ele já faz sozinho, dando a possibilidade de um operador operar mais de um RTG ao mesmo tempo. Não exatamente ao mesmo tempo, mas um operador acaba dando conta de 2, às vezes 3. Sim, então, de gerir mais equipamentos. Mesmo que a operação comece fazendo 1 para 1 ainda, o objetivo é sempre ganhar produtividade para um operador, para você poder economizar, né? Ter menos operadores operando mais equipamentos, né? Buscando aquele ganho de escala, né? Mas eu acho também que em cima disso, esses 5 níveis diferentes que a gente tem, quando a gente está falando dessa questão de tornar a operação desses equipamentos todos modernos em cima do nosso sistema, né, de Smart Sports, remotamente controlados ou fully automated, isso pode também contribuir para essa questão da adaptação, para a questão dessa transição das pessoas e do treinamento do professor que acabou saindo da nossa aula aqui, que ele falou que não viu uma crise nesse tipo de coisa. Eu concordo sobre esse aspecto, no que diz respeito a essa questão de a gente sim vai adaptar as pessoas a essas utilizações, a gente sim vai criar novas posições, novas frentes serão substituídas, né, velhas frentes serão substituídas por novas frentes, as pessoas não necessariamente vão ficar desempregadas e ficar com uma situação de vida ruim. E eu até acho que essa escala, esses níveis de automação, eles podem funcionar, sim, sabiamente, para atenuar essa questão dessas transições. Eu acho que até nisso há uma sabedoria por trás desse momento que a gente está vivenciando. E acho que a médio e longo prazo é até benéfico, porque a substituição de cargos que acontece acaba movendo as pessoas para posições com maior valor agregado e ganhando mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Bom, eu vou trazer mais uma dúvida aqui dos alunos, né? O Corrales, na logística 4.0, qual o efeito da eliminação de uma linha de produto no lucro operacional? É melhor fabricar ou comprar? Olha, o Corrales, uma das premissas da indústria 4.0 é a flexibilidade. Hoje antes você tinha ali, quando eu até mencionei, né, a segunda revolução industrial, você tinha produtos altamente padronizados, com pouca margem para customização.
né? E justamente a indústria 4.0, pela agilidade que a tecnologia traz, ela te dá uma oportunidade de flexibilizar os seus produtos. Então, neste sentido, se é que eu entendi bem a sua pergunta, eu acredito que a tecnologia ela venha contribuir para que você tenha uma oferta, né, maior para atender públicos diversos, consumidores. Então, nesse sentido, eu não entendo que a indústria 4.0 prejudique, de algum modo, a fabricação em detrimento de compra de produtos. A Cristina pergunta o que se enquadra hoje na logística 5.0. Cristina, me perdoe, eu até me arriscaria a falar um pouco sobre indústria 5.0. Agora, logística 5.0, eu vou passar a bola aqui, começando com o professor Holanda, que já está ali, que acompanha, né, essa evolução da jogou logística. Essa bola para mim, professor? Opa! Bom, eu entendo essas 3.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Isso surgiu na Alemanha, né? Quando foi feito lá uma comparação com a capacidade energética. Então, quando se fala 4.0, que se trouxe para a logística 4.0, é que quando se fala que essa energia utilizada na indústria é aquela que vem da web. Então, nós temos a primeira, que é a braçal, né? Que é o carvão, é o início de tudo. Temos a 2.0, que passa a ser aí o petróleo também, a eletricidade, e vamos caminhando, né? O surgimento aí do computador, com o homem indo à Lua, que é a nossa 3.0, e a última aí, que é o computador. Desculpa, a 3.0 é o computador, e a última é que vem a poder de nos comunicar via web, tá? Essa é 4.0. Quando me perguntam 5.0, não vejo na literatura nada ainda que foi sedimentado. Quando nós tivemos a Covid-19, falávamos que a Covid-19 ia trazer outras formas para a indústria, como, por exemplo, o trabalho à distância, né? Essa que seria a indústria 5.0. Depois passamos a falar que a indústria 5.0 seria a tecnologia, né, de comunicação 5.0. Então, realmente, hoje, quando falo em 5.0 para mim, é a colocação em prática, né, da comunicação 5.0, onde se passa da 4.0 para 5.0. Você tem um enorme ganho aí, né, que está sendo utilizado, inclusive, aí pelas empresas para proporcionar a comunicação entre máquinas. Porque a 4.0 ela não te dá essa condição de comunicação entre máquinas, porque ainda muito falha. A 4.0 foi uma tecnologia que teve um avanço muito grande com as pessoas físicas, se nós formos olhar bem. E a 5.0 não. É uma tecnologia que veio avançar para as indústrias, né? Para a atividade econômica, como, por exemplo, se fala que através da 5.0, aquele atendimento de um médico vai ser o quê? À distância. Uma operação pode até, estão falando, que pode ser à distância, que é algo que tem uma comunicação rápida e garantida. Então, acredito, quando se fala em 5.0 e logística, é a aplicação da tecnologia 5.0 para uma máquina falar com outra máquina. Para, num terminal, não haver a necessidade de uma programação, de alguém atrás fazendo uma programação. A própria máquina fala com a máquina. Vou trazer um conceito, né, que nós falamos aí sobre navios autônomos. Navios autônomos, né, quando se fala em navio autônomos, o professor José Luiz falou em automatizado, que é uma grande diferença. Esse conceito já é bem claro em navios. Porque o navio já há algum tempo, né, ele já tem essa condição de autônomo. Ele tem o EQDIS,
que é uma carta eletrônica. Essa carta eletrônica ela é conectada ao ARPA, que é um radar com algumas características, que é comunicado ao AIS, que é o GPS do navio, que é conectado a um odômetro do navio, que é comunicado a giroscópio. Então, o navio ele tem condições já há algum tempo de sair da Europa, por exemplo, e, através do seu equidis, traçar toda a sua derrota para chegar no Porto de Santos. E depois, sem que ninguém, claro, mexa nessa programação, ele tem condições de vir de lá até o Brasil, sem que ninguém tenha nenhuma ação. A ação do homem vai ser o quê? Vigia, né? Ver se o equipamento está fora, ver se tem um navio em colisão, porque o meu navio pode ter toda essa tecnologia, mas o outro não. Tá? Então, essa é a condição de um navio autônomo. Ninguém mexe. Agora, tem a outra condição, quando você coloca, por exemplo, em terra, com uma tecnologia 5.0, não a parte de automação, mas a parte de controle, como tem o equipamento em terra, onde um homem vai fazer o quê? Às vezes, de um oficial a bordo. Então, esse deixa de ser autônomo para ser um controle à distância. Ok? Então, aí, é claro, você está usando a 5.0 e a 5.0 pode ser utilizada também para fazer toda aquela programação que já se faz com um navio autônomo. Então, nós temos foi esse que eu me referi, professor. Obrigado. Foi isso que eu me referi. Eu sei que falei isso. Eu só peguei o gancho mesmo para a gente adaptar aquela questão dos projetos vigentes. Obrigado, professor. Eu vou trazer aqui uma pergunta do Corrales, né? Ele pergunta aqui na janela única portuária, que é um sistema que integra vários sistemas dos intervenientes da operação portuária. Os procedimentos de expedição de cargas de importação estão mais ágeis. Quais processos podem ser melhorados para otimizar uma integração mais sistêmica? Essa eu vou deixar para os especialistas, vou chamar os universitários, vou deixar os especialistas de novo. Então, não sei quem, o Zé Luiz ou o Ricardo, que são, inclusive, que desenvolvem, né, sistemas para a área, que vocês acham que pode ser melhorado, né, para essa funcionalidade, para essa integração dos sistemas? Cortar metade delas acho que ajudaria, porque tem muita coisa redundante. Mas, assim, não, a Receita Federal está fazendo um trabalho e, aos poucos, ela está cada vez mais integrando numa API, porque hoje ainda tem muita coisa feita por robozinho, que simula teclado e mouse, lá, mecanismo de RPA, mas, aos poucos, quase todos os processos do Syscomex estão entrando para uma API mesmo de integração com outros sistemas. É difícil dizer, né? Assim, eles têm a Receita Federal tem a agenda deles, é um ambiente extremamente heterogêneo, então não é uma coisa fácil de se fazer. Tem muitos terminais de pequeno porte que têm muita dificuldade para contratar um parceiro e fazer os investimentos necessários para fazer essas integrações, que custa, né? Para o terminal custa, o recinto alfandegado ele precisa gastar para integrar os sistemas dele. E imagina que tem terminal que tem sistema que foi desenvolvido por ele mesmo, tem uma infinidade de fabricantes que fazem sistemas para terminais portuários e cada um deles é personalizado para as peculiaridades regionais e eles ficam sempre muito diferentes um do outro. Então, essas integrações elas são sempre bem desafiadoras, né? Assim, às vezes é mais uma questão de processo que pode baratear, facilitar isso, se os processos forem mais homogeneizados e a Receita Federal ter uma atuação mais federal mesmo e não regional, porque mesmo sendo Receita Federal, a gente vê, às vezes os fiscais pedem coisas bem distintas de um porto para outro, né? Varia bastante. Mas boa parte a gente tem um sistema bem avançado aqui no Brasil, um sistema de informação bem avançado
no que diz respeito à importação e exportação. Os gringos, inclusive, quando chegam, olham e falam, caramba, o negócio aqui é bem avançado, né? Não sei se é porque a gente tem muito problema com roubo de carga, essas coisas, né? Mas aqui já é bem avançado, muito mais avançado do que em muitos países desenvolvidos, inclusive, né? Mas fruto disso tem um volume muito grande de informação e isso é sempre muito desafiador. A gente já teve esse papo antes, né, Ricardo? Verdade. A tecnologia automatiza processos, né? Então, acho que antes de mais nada, acho que você foi brilhante na sua resposta, né? A gente não tem que ter um olhar assim, o que a tecnologia tem que fazer, mas a gente tem que ter um olhar do que a gente pode fazer pelos processos, né, para enxugar Exato. isso. Se o professor José Luiz quiser complementar aí também, porque eu acredito que você também sofre muito, né, com esses desafios. É interessante. O Ricardo pontuou bem. Tem além dessa questão toda das integrações, tem a questão também de lidar com essa heterogeneidade no que diz respeito aos interesses, né? Porque quando você tem como o Corrales perguntou, um PCS, né? Um Port Community System, né? Você tem que lidar com diversas stakeholders, diversos agentes. E eles não são só os públicos e são os privados também, né? Então, funcionar com uma coisa como se fosse uma tecnologia tipo blockchain, onde você, né? Só quem está dentro valida, né? Só quem está dentro pode participar, ajudaria bastante no que diz respeito a enxugar esses processos e a validar essas negociações e isso, além da gente ter uma questão de cybersecurity por trás, que é importante, né, no que diz respeito a todos os dados e todo o fluxo de informação que está correndo dentro daquele portal, ajudaria muito no que diz respeito a agilizar esses processos, né? Eu acho que seria importante, assim, pensar sobre esse aspecto. Você me lembrou, você levantou essa tecnologia de blockchain, também me veio aqui à mente que talvez aí com a adoção de smart contracts, né? Esses processos que são bem manuais de você validar e liberar sejam mais seguros, seguros, né? E ágeis. Agora eu vou trazer uma pergunta um pouco diferente, né? Desafiadora aqui. O João Pedro pergunta quais são as habilidades ou conhecimentos a serem desenvolvidos para um trabalhador em smart ports. Olha, João Pedro, excelente pergunta, até porque a gente começa a falar muito em tecnologia, né, e parece que a gente vai se afastando do peopleware, a gente começa a falar muito em software, hardware, e esquece do peopleware. Eu acredito até que na apresentação, no material que está gravado e disponibilizado para vocês, eu trouxe um estudo que, entre outras coisas, foi feito um estudo de mercado. Algumas habilidades que são requeridas nesse novo ambiente altamente tecnológico é a capacidade das pessoas atuarem em equipe, né? E também o pensamento lógico, porque hoje, com esses processos extremamente automatizados, o trabalhador ele também tem que ter um pensamento lógico, inclusive aqueles, como o colega ali mencionou anteriormente, aqueles que vão atuar na falha, porque ele precisa entender qual é o fluxo do processo, né, para que, se ele seja interrompido em algum momento, ele saiba, a partir da onde foi interrompido, o que ele tem que dar a continuidade. Agora, eu queria fazer uma provocação, né, novamente para o professor Holanda, que está aqui, mas por um motivo interessante, né? Porque quando a gente pega uma linha do tempo, né, do trabalhador que estava lá atrás, com processos, com equipamentos, né, mecanizados, com processos no papel, né, e o senhor que trabalha basicamente gerenciando pessoas, né? Eu queria que você desse esse olhar, né, daquilo que veio lá de trás e hoje. Qual é a competência do novo trabalhador portuário na sua visão, professor? Olha, a competência é aquilo que você falou, né? Se o trabalhador hoje, ele tem que trabalhar em equipe. Ele não estava acostumado a trabalhar em equipe, ok?
E o trabalhador também não estava acostumado a ver a operação como um todo, né? Aquele olhar crítico operacional. Então, hoje, mudou um pouquinho a visão. É claro que se tem barreiras, nós temos no Porto aí uma segregação muito grande de idades. Nós temos hoje trabalhadores na ativa com quase 80 anos. Então, há uma dificuldade muito grande quando se fala em smart ports, tá? Muito grande. Mas temos aí já jovens que ingressaram aí. A aula passada nós tivemos aí né? Que é cara brilhante aí, e não é só ele, são vários, né? Então, o Luiz Cristiano é um cara que, ele pensa diferente, ele age diferente. Então, essa turma nova que chegando aí, estão começando a olhar o Porto de uma forma diferente. Não mais aquele Porto que você trabalhava com rede funda, né? Mas sim com equipamento tecnológico. Então, eles começam a olhar por um guindaste de um porto, né? Um ship to shore, de forma totalmente diferente, com outros conceitos, né? Começa a olhar um navio com carga de projeto também, que é uma tecnologia embarcada muito grande. Praticamente o equipamento ele trabalha sozinho, porque para poder fazer toda a operação para que não vire a embarcação, então eles começam a entender isto, diferentemente do que era o passado. No passado se trabalhava com equipamento, por exemplo, chamado pau de carga. Você puxava o cabo de um lado para ele ir para fora. Puxava bem anteriormente a motorização, puxava com a mão para içar uma carga. Então, esse trabalhador, ele era totalmente uma visão totalmente diferente do que é hoje. Hoje, esse trabalhador ele não consegue mais estar no porto. É difícil dele entender e trabalhar. O próprio Senep aí, ele fez aí uns 2 ou 3 anos atrás uma reciclagem nesse pessoal. Inclusive, o grande foco nessa reciclagem era trazer o que estava acontecendo no mundo. Eu me lembro bem, inclusive, um dos professores, o professor Hélio Alite, né? Ele trazia muito isto. Ele trazia para o trabalhador conceitos, formas de pensar, até mesmo não fazer uma atividade dentro do Senep, de forma que se desenvolvesse essa parte do trabalhador. Puxar um saco, içar uma carga, tomar um tambor, isso ficou para o passado do Porto de Santos e qualquer porto do mundo. Hoje, o trabalhador tem que saber como fazer isso de uma forma não mecanizada, mas sim utilizando as ferramentas aí disponíveis no mercado, que é o smartphone. Mercado não, no porto, né? Tanto para içar carga como movimentar a carga dentro do terminal. Isso é crucial para aqueles trabalhadores que estão sendo contratados por diversos terminais, né? O principal hoje não é movimentar simplesmente com a mão uma carga, e sim resolver um problema durante a sua movimentação. Então, seria isso hoje. É interessante assim, a minha visão, né? Falando de cais, né? De operação mesmo. Eu vejo que existe uma mudança de paradigma até cultural, porque esse trabalhador que o senhor mencionou lá atrás, ele tinha um conhecimento próprio do equipamento e da operação que era muito empírico, né? Então, ele, no conhecimento dele ali, não, isso aqui dá para ser, dá para empilhar, dá para fazer, dá para puxar, né? Ele ia no feeling, né? Como a gente fala, ele ia na experiência dele. E hoje esses equipamentos eles não dão margem para experiência, ou seja, o trabalhador tem que se acostumar a respeitar as ITs, ou seja, as instruções de trabalho, porque aquele fabricante, né, do equipamento, ele executou milhões de testes em laboratório antes de colocar esse equipamento em operação, e ele sabe exatamente o melhor procedimento para o equipamento, né? Então, assim, a gente que é da época do carro com afogador, né? Que cada hora sabia que dava um tapa aqui, um tapa ali, né? Que era daquele jeito que ele pegava, né?
Hoje a gente tem que se submeter àquilo que está escrito na IT e nos manuais. Então, eu penso que o trabalhador hoje ele tem que acreditar e confiar na tecnologia, né? Não é que ele tem que deixar a sua experiência de lado, mas é uma mudança cultural que eu vejo no Porto, em que o trabalhador que pegou a época da mecanização ainda não confia totalmente na tecnologia. Essa é uma impressão, né? Se alguém quiser contribuir, aí fica à vontade, porque essa é uma pergunta interessante, né? Esse cruzamento. Uma coisa que eu posso colocar aí, professor Alexandre, é o fato de simplesmente hoje os equipamentos é tudo joystick. Então você pega uma pessoa com uma determinada idade que nunca teve um joguinho desse em casa, é muito difícil ela se adaptar a um joystick. Então tem experiência própria aí com alguns operadores, né? Falo de operadores, eles têm uma dificuldade muito grande para se adaptar a esses equipamentos. Já um jovem, quando chega no equipamento dele, já sai brincando, né? A mente dele, o cérebro dele já está preparado para isso. Isso é uma coisa interessante aí que acontece. Só como curiosidade, em 90 e pouco, na época até de faculdade, tinha um colega que era mecânico de aviação. E na época a TAM começou a colocar os joysticks nas aeronaves, e aquele negócio era tão leve, né, que os pilotos falavam assim, não, coloca peso e vibração, eu quero sentir o equipamento, né? E você tinha um joystick que era, como o senhor falou, parecia um videogame, né? E existe essa diferença. Eu vi até o Zé Luiz ali concordando, porque... Isso é fato. Isso é verdade. Existem casos, por exemplo, de operadores de RTG que vão migrar da cabine do equipamento para operação remota e eles não conseguem ter a adaptação de uma pessoa que nunca operou o RTG e vai passar a operar o RTG já a partir do desk, da control desk. Por quê? Porque ele sente falta das interferências do ambiente, do carro passando, do barulho, do passarinho voando, da chuva. E a pessoa que nunca teve esse contato, quando vai direto para a control desk, tem mais facilidade do que o operador tarimbado. Essas interferências, essa coisa toda da adaptação realmente, como o professor Holanda falou, isso tudo é bem importante. São os nativos digitais, né? Aqui na sala todo mundo é dinossauro, todo mundo é do analógico, então eu posso falar com tranquilidade. Eu vou deixar um aviso aqui também, que o Alexandre Michiles, boa noite, Alexandre, ele deixa aqui um aviso do Port Performance Summit Brasil, que vai ocorrer no dia 2 de outubro. Esse evento, inclusive, acredito que os colegas aqui também vão participar, eu sei que o Ricardo, eu vi lá a chamada dele, o Zé Luiz também, né, pela Modal GR, legal, nos vemos lá, também estou num painel sobre Smart Ports, inclusive. Obrigado, Alexandre, pela lembrança aqui. Esses eventos são eventos interessantes, né? Como a Cristina tinha perguntado aqui, onde buscar informação. Justamente são nesses eventos, são a fonte da informação mais fresquinha, né? A Andrea Cristina traz uma pergunta interessante, né? Dentro daquelas tecnologias habilitadoras que a gente citou aqui, né? Ela pergunta: a manufatura aditiva, né, ou aquela impressão 3D, no cenário portuário, seria um ponto importante a ser desenvolvido para a contribuição do aumento da eficiência e flexibilidade das operações portuárias? Então, Andréa, na aula gravada, eu trouxe, inclusive, um exemplo, né, da RenLab, que é um laboratório feito lá em Roterdã, com a Autodesk, que é uma empresa que fabrica oh, meu Deus, a Autodesk, que faz o AutoCAD, né, que é desenho técnico digital. E o Maia Perdão, Zé? E o Maia também. A Autodesk é uma gigante, né, do setor de software. E a Autodesk tem um laboratório onde ele faz uma impressão 3D
de liga metálica para hélices de navio. E olha que interessante, imagina um porto que tem navios que o visitam, né, de diferentes fabricantes, diferentes portes, né, de navio, se o tamanho, né, do estoque que ele teria que ter, né, para atender uma eventual quebra de peça, etc. E hoje, com a impressão 3D em liga metálica, você pode simplesmente receber um arquivo digital, né, do fabricante e fabricar essa peça aqui de forma ágil. Não é tão rápido como a gente imagina, né? Acredito que essa tecnologia ela vai avançar muito, mas sim, é uma tecnologia que vai dar muita flexibilidade, né? E, principalmente eu enxergo nessa questão de peça de reposição, até porque os equipamentos portuários eles não são como os automóveis, por exemplo, que você vai em qualquer lugar hoje e tem peças à disposição. Então, excelente pergunta. Está aí mais uma tecnologia habilitadora dos portos 4.0. Bom, eu gostaria, né, de pedir a contribuição do professor Aloísio. Professor Aloísio, que é uma referência do setor portuário. Professor, quando olhamos para toda essa evolução tecnológica, né, de portos inteligentes, o senhor que é até um crítico, né, dessa denominação de portos inteligentes, como é que o senhor enxerga a indução, né, que essas tecnologias têm para contribuir nos portos? Boa noite a todos novamente. Eu também estou um pouquinho sem voz, tá? Desculpa, novamente eu peço desculpa a todos, aos professores, aos alunos. E, infelizmente, minha viagem foi hoje do Rio para São Paulo, depois de São Paulo para aqui para Minas. Eu adoro Minas também, mas vamos lá, né? Eu entendo, eu até escrevi aí, né, que os portos foram uma das criações mais inteligentes que houve, de acordo com os historiadores, né? Isso foi há 7.000 anos atrás, lá com os fenícios. Né? Mas, mais recentemente, vocês estavam falando do joystick, eu me lembro dos primeiros guindastes com joystick, guindastes elétricos de pórticos, que chegaram aqui no Porto de Santos, né? Com joystick, foi nos anos de 80. Aliás, os dois portainers da Mitsubishi, que chegaram em 80, começaram a operar em 81, né? O terminal foi inaugurado em 81, e eles já vieram com o joystick, né? E, sei lá, eu acho que 700 degraus para se subir até a cabine do operador, né? Tinha muita coisa moderna, né, naquele portainer, naquele STS, né? O pessoal gosta de falar STS. Eu já pedi a patente da Paceco para usar o nome portainer, que é o que eu gosto mais. Eles até agora não me responderam. Mas esses guindastes foram talvez os melhores guindastes que nós tivemos naqueles anos 80. Mas nos anos 80 mesmo, vieram aqueles guindastes da Alemanha Oriental, tudo com joystick também, né? Mas foram os piores guindastes que o Porto teve, da então Alemanha Oriental, aquele Sta-Kraft. Os portos 4.0, 5.0, isso tudo é uma evolução que eu entendo que é natural. Eu praticamente estou com um pouco mais de 60 anos nessa atividade e passei por algumas fases de transições, não só o término da concessão da Companhia Docas, mas também da autarquia da Companhia Docas do Rio de Janeiro, que eu fui estagiário lá na companhia, e vi assim, uma série de degraus, né? O PLC, né, os controladores lógicos, eles fizeram aqui, o pessoal ficou... Eu mesmo entendia que os PLCs iam revolucionar. A gente, a partir do PLC,
ia controlar todo o fluxo das esteiras transportadoras, das moegas, dos arrastadores, dos elevadores de caneca, dos ship loaders, etc. Né? Mas não foram. Quando nós começamos a receber as primeiras unidades aqui de notebooks, ou ainda não eram notebooks, né, aqueles equipamentos mais pesados, eu me reportava aos anos 60, em que eu até eu cheguei a conversar com o Sérgio Carpentieri, que foi um engenheiro do ITA, que participou conosco aqui dessa evolução do Porto de Santos, né? Veio nos anos 60, e aquele armazém 12, onde ficava todos aqueles rolos da Bauros, né? E aquilo pegou fogo, né? Eu disse assim, puxa, um negócio já inteligente, por que não evitou o incêndio, né? E assim foi indo, né? Eu entendo, eu tive a oportunidade de, em alguns portos, né, especialmente o de Hamburgo e de Roterdã, senti, em Hamburgo, inclusive, aqueles trens-tênis, um passando embaixo do outro, sem nenhum operador, tudo lá atrás, tudo a garotada lá com aquele joystick, né, com garotada, tinha uma cara lá de 60 anos, tá? Só que já também conhecia, tinha sido treinado para operar aqueles equipamentos, né? Eu fiquei surpreso, porque um trens-tênis e passava embaixo do outro, com os dois com o container pendurados, né? E isso, para mim, é uma evolução natural. Eu não sou crítico, não, né? Aliás, os meus netos, principalmente eles, me ensinam muito essa coisa aí de automação. Mas eu sinto isso como uma coisa natural, né? Uma coisa que nasceu lá com os fenícios. E agora estão na expectativa, porque quanto mais haver essa alavanca, essa roda nos portos, tá? Quanto mais empregos vamos gerar, porque tem o programa e tem o equipamento, né? Mas tem também o Human, né? Human, que são esse capital humano. Esse capital humano, eu entendo que nunca vai ser dispensável. Vai sofrer sempre transição, vai modificar, vai melhorar a capacidade, mas o que eu fico assim preocupado muito mais do que toda essa evolução com as administrações dos portos brasileiros. Isso que hoje está me chamando muita atenção. Eu tenho escrito, às vezes, para os jornais aqui em Santos, né? No Jornal do Rio, escrevi para o Globo publicou, e coloco muito pessoal nosso, porque Santos movimenta 35% da corrente de comércio, não é da balança comercial, é da corrente de comércio, a soma dos dois, soma da exportação com a importação. Não é volume físico, é movimentação cambial. E isto é que a tecnologia, para mim, é colocar o Santos lá fora, né? Para ele ter 25 metros de profundidade natural, receber os navios de 23 metros que já estão na costa brasileira. Os transportes, de um modo geral, a logística, e aí os autores que são especialistas nessa logística, eles reclamam muito que a nossa logística é mais cara. Eu entendo que porque nós sofremos nos anos 70, especialmente vou falar o nome direto, o regime militar, ele prejudicou muito essa evolução, né? Naquele negócio do protecionismo, de dizer que nós íamos fazer a nossa internet, dizer que nós íamos fazer, quer dizer, coisas que não poderiam existir, em vez de estar acompanhando a evolução mundial, estavam falando em proteger aqui a nossa tecnologia. Não protegeram. Inclusive, os portos foram bastante prejudicados, né? Com a deformação, inclusive. Aqui em Santos, o Macuco, a Ponta da Praia, é um horror, né? Fizeram igual um Valongo Paquetá, com uma profundidade muito forte, 11 metros na época de profundidade de projeto. Mas, bom, por fim, a tecnologia, para mim, é para ajudar o homem, né? E os portos, como já é uma criação inteligente lá desde os fenícios, né? Então
tudo que venha somar com essa aceleração de tirar o homem ali na beira do cais, de dar mais segurança para ele, de tirar o homem do equipamento, botar ele lá atrás no equipamento, isso vai gerar muito mais empregos, porque tem toda essa cadeia produtiva atrás, tem toda essa cadeia de suprimentos entre o porto e o produtor e consumidor. E essa evolução, para mim, isso é natural. Né? Com meus 75 anos, eu considero isso muito natural. Aliás, para não dizer que é natural, para mim, o porto foi uma criação muito inteligente, né? Talvez até natural lá pelos fenícios, mas como a roda e como a alavanca, a história não fala em uma evolução maior. Me perdoe se eu me estendi, eu acho que eu estou um pouco aqui, até meio nervoso, porque eu tentei entrar de um lado, tentei entrar de outro lado, mas muito obrigado. E não esqueçam que a próxima aula é com o professor Washington, eu sempre digo a próxima aula. Então, muito obrigado aí, mais uma vez, desculpa a todos. Obrigado, professor, não só pelo esforço de hoje, né, mas pelo esforço da gente entregar esse curso já na sua 6ª edição e trazer esse conhecimento, né, para as gerações que vão tomar conta aí do pedaço. Bom, queria agradecer as pessoas que estiveram com a gente até agora, participando, mandando as suas perguntas, agradecer a presença aqui do professor Luiz, muito obrigado, do professor Holanda, também muito grato por esse histórico, essa contribuição. Obrigado, do Zé Luiz, muitíssimo obrigado por trazer essas notícias fresquinhas aí dos portos internacionais. Então, como o professor falou, semana que vem continuamos com o curso, na sexta-feira liberamos a aula gravada, fiquem de olho, e na quarta-feira estaremos aqui de novo. Boa noite a todos, muito obrigado, até semana que vem. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.